O crescente número de diagnósticos da endometriose faz com que as mulheres busquem cada vez mais informações sobre a doença. É por isso que eu começo o programa de hoje conversando com a cirurgiã e coloproctologista Doriane Lima. Quero dar as boas-vindas à doutora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E você, Soraya? Tudo certo. Doutora, qual é a relação da endometriose com o intestino? Ela não é somente uma doença ginecológica? Então, ela tem a característica de ser uma doença ginecológica. Só que o que é isso? E existem células, que são as células lá de dentro do útero, que caem para dentro da barriga e que dão uma inflamação dentro da barriga. Só que ali a pelve e os órgãos abdominais, eles são muito colados uns no outro. E aí essa inflamação, que é um tecido igual ao do útero, é uma inflamação ginecológica, acaba podendo acometer esses órgãos da cavidade pélvica e da cavidade abdominal. E aí um dos órgãos qual é? Exatamente o intestino, que é o maior que tem na nossa cavidade abdominal. Então é aí que entra a nossa parte, que é a endometriose intestinal. Certo. Quando a endometriose acomete o intestino, quais são as complicações? Pode só dar pequenas inflamações, ou essa inflamação ela pode ir se estendendo e pegar a parede do intestino, inclusive apertando a parede do intestino. E de características de sintomas, pode ser desde dor, distensão abdominal, sangramento nas fezes quando a paciente ela menstrua, pode dar também um quadro de dor não só na menstruação, mas durante todo o mês. Também pode dar dor retal, dor ao evacuar também, a depender da característica. Se é uma inflamação muito leve, dá poucos sintomas. Se eventualmente ela se estende mais, aí ela vai dando uma sintomatologia maior. Mas no geral é isso. Doutora, quais são as chances de uma mulher que tem endometriose evoluir para um quadro de endometriose intestinal? Qual a proporção nisso? 3 a 37% das pacientes com endometriose profunda ginecológica pode acometer o intestino. Então, varia muito, mas é de 3 a 37%, é o que a literatura mostra para a gente. E a partir de que idade isso pode acontecer? Isso depende muito da idade da menstruação, mas os trabalhos eles mostram que a partir de 7 anos de doença. Então, não é só ter o quadro da doença de endometriose que faz com que ela já desenvolva a endometriose intestinal. Não, é a partir de uma endometriose mais grave, mais profunda, então tem um tempo de até 7 anos do início da doença. Puxa vida. Por isso que é importante diagnosticar precocemente. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é feito o diagnóstico da endometriose intestinal? Então, assim, fica muito vago dizer, mas aquelas pacientes que têm uma cólica intensa menstrual, que tira do trabalho, aquelas pacientes que têm dor para ter relação, ou até mesmo dificuldades de engravidar, todas essas pacientes são possíveis de ter a endometriose. Então, tem que procurar o seu ginecologista. E tem que questioná-lo sobre isso, né? Sobre a endometriose mesmo. Doutora, bom, feito o diagnóstico, e tem um exame específico? Como que ele é feito na prática? Normalmente, para a endometriose pélvica, o melhor exame é a ressonância com preparo, que é injetado um gel na vagina para ver a parte ginecológica, que é a parte de útero, ovários, e também pega a parte anterior, que é a bexiga, e os órgãos ali da parte urológica. E a parte retal, a gente usa o ultrassom endoanal, que também tem preparo intestinal, e que a gente faz um amplo estudo da região anorretal, ânus, reto. Nossas avós, nossas mães, o quanto não sofreram sem saber que era uma doença, né? Exato, e o mais importante é assim, existem mulheres que realmente elas têm uma incapacidade até de ter relação sexual. Então, eu fico pensando, antigamente se dizia, o marido dizia que a mulher não queria. Mas, gente, ela estava morrendo de dor. Que preço. Sabe? Então, assim, eu fico pensando nessas pacientes que diziam que elas estavam inventando, mas é que realmente antes a gente
tinha mais dificuldade em dar diagnóstico, os aparelhos realmente eles tinham uma acurácia menor, a gente era menos treinado. Então, né? Então não é só o ginecologista, não é só o coloproctologista, mais profissionais envolvidos. Quem são esses profissionais da saúde envolvidos que fazem parte de uma equipe multidisciplinar para o tratamento adequado da doença? Então, excelente pergunta, porque assim, a pelve é um órgão que ele é muito apertado, tem muitos órgãos. Então, o que eu falei anteriormente da ressonância? Pode pegar a bexiga, então o urologista ele tem que ser chamado também para avaliar, porque as pacientes elas têm sintomas de dor para urinar, dificuldade realmente de urinar, então o urologista, o ginecologista, que é útero, ovário e função reprodutiva, e o cirurgião do aparelho digestivo, o coloproctologista, que vai acabar vendo a parte posterior. Temos também a parte da nutricionista. Por quê? Porque ela vai ajudar a dar alimentos que diminuem a inflamação, que diminuem dor e que recuperam a paciente mais rapidamente, que já existem estudos para isso. E existe também uma parte importante que é a fisioterapia. A fisioterapeuta é muito importante também, porque são pacientes jovens, que a gente mexe na bexiga, mexe vagina, mexe útero, ovário, mexe na parte intestinal. Tudo isso é regado de nervos e também de músculos, que a gente precisa reabilitar essa paciente no pós-cirúrgico. Tá certo, doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Olha, trouxe foi tantos ótimo. esclarecimentos pra gente. Doutora Doriana é coloproctologista, é cirurgiã, é especialista em endometriose intestinal e veio aqui para fazer essa consultoria, né? Agradeço muito. Tenha uma excelente semana, tá bom? Você também, Obrigada. todos nós. Obrigada. Olha, no próximo bloco você vai saber como a endometriose pode levar à infertilidade.